Então, pessoal, mais um vídeo aqui que nós vamos estar falando da Lei 12.722 de 2012, falando agora sobre a estrutura, né, do plano de carreira e cargos do Magistério Federal. Bom, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, eu falei que está mostrando nos anexos que eles complementam a lei aí, explicando a questão do desenvolvimento da carreira, né, e a questão da remuneração também, de como que funciona essa questão dos cargos isolados e da carreira do Magistério Superior e do EBTT. Bom, esse primeiro quadro aqui do anexo 1, você pode, eu coloquei aí também, abaixo da aula, os PDFs, né, com os anexos dali para você estar acompanhando. Esse primeiro anexo aqui, o 1, ele fala dessa estrutura. Bom, então aqui, na videoaula, eu mostrei para vocês, associando já para ficar mais fácil, a carreira do Magistério Superior com a carreira do EBTT, tá? Mas os quadros aqui, eles trazem a carreira separadamente, mas é aquilo mesmo que a gente já viu. Olha só, então, o servidor aprovado no concurso público, ele entra aqui na classe A do Magistério Superior. Se ele é doutor, ele entra como adjunto. Se é mestre, entra como assistente. Se é graduado ou especialista, ele entra como auxiliar. Lembra disso que a gente falou, se eu não me engano, no primeiro vídeo, né, da aula? E aqui estão os níveis, né? A classe, né, aqui nós temos as classes A, B, né, a C, a D e a E. E aqui nós temos a denominação de cada uma. O A, então, adjunto, assistente ou auxiliar. O B, assistente. O C, adjunto. O D, associado. E o E, o titular, né? Lembrando que quando chega aqui a titular, o nível, né, de desenvolvimento da carreira, ele é único, né? Então, chegou a titular, aqui não tem mais esses níveis aqui, ó, de desenvolvimento. Bom, o servidor entrou aqui no A, né? Então, ele entra no primeiro nível, e assim ele fica 2 anos, a cada 24 meses ele vai progredindo aqui dentro de cada um desses níveis aqui, né? Até chegar aqui ao quarto nível da carreira D, né? Como associado. E aí, para se tornar o titular, lembra que eu expliquei para vocês que ele tem que estar passando por uma banca de avaliação, apresentando um memorial descritivo, já com título de doutor, mostrando produções relevantes na área, né, ou até mesmo defesa de tese de doutorado inédita, para que ele possa passar aqui a classificação de titular. Bom, o cargo isolado de professor titular livre do Magistério Superior, como eu expliquei para vocês anteriormente, ele é de nível único, né, então por isso que ele é cargo, não é carreira. Aí nós entramos na carreira do EBTT, Ensino Básico Técnico, né, o ensino básico, técnico e tecnológico. Na mesma forma, D1, D2, D3, D4 e titular. Lembrando que para passar para titular no mesmo sistema, né, do que do professor do magistério superior, tem que estar sendo avaliado, memorial descritivo e tal, produção do seu trabalho, necessariamente o título de doutor, e o nível, ele é único também, né, é um único nível. O professor do ensino básico, técnico e tecnológico, ele ingressa na carreira aqui, na classe D1. A cada 2 anos ele tem uma progressão funcional aqui de níveis, e a cada 4 anos ele tem o que também? Uma promoção, né? Ele passa de uma classe, D1 para D2, para D3, para D4, aqui a cada 4 anos, né? 2 anos nesse 1, 2 anos aqui, D2, 2 anos no nível 1, 2 anos no nível 2, e quando ele entra no D3, ele tem 2, 4, 6, 8 anos, né? Aqui para progredir para a carreira do D4, tá bom? O cargo isolado de professor titular livre, no mesmo sistema, né, do magistério superior, ele tem aí um nível único. Bom, então aí nós entramos aqui no próximo anexo, que eu vou explicar, o anexo 3. Ele já vem trazendo a questão da composição mesmo da remuneração, né? Então vamos ver aqui. Para a questão do vencimento básico do magistério superior, tá? Eu já peguei aqui os valores, pessoal, a partir de janeiro de 2017, tá? Que mais ou menos aí na época da gravação desse vídeo. Bom, o próximo efeito financeiro, né, a partir dessa data aqui.
Na questão do magistério superior, aí já tem aqui a remuneração. Fique atento, pessoal, olha, tem 20 horas, 40 horas de dedicação exclusiva. Lembra que eu falei para vocês que o concurso agora, ele não está mais acontecendo nesse regime de trabalho de 40 horas. Ou ele entra como 20, ou ele entra como dedicação exclusiva, e o servidor pode solicitar um regime diferenciado, né? Por exemplo, de 40 ou de 20 horas. Aí ele solicita e o Conselho Superior aprova ou não, tá bom? Então, aqui no Magistério Superior, olha só, essa remuneração aqui, esse vencimento básico, a partir de janeiro de 2017. Então, vamos fazer uma ideia aqui. Se você entra no concurso Magistério Superior, iniciou aqui classe A, nível 1, adjunto-se doutor, mestre, assistente se for mestre, auxiliar se graduado ou especialista. Mas atente que, olha só, você entra no nível 1 no mesmo vencimento básico, tá? Se você entrar com dedicação exclusiva, o seu vencimento básico é de R$ 4.446,51 inicial. Mas olha só, esse valor, ele não é somente aquilo que você vai ganhar, porque a remuneração ela é composta, lembra que eu falei para vocês? Do vencimento mais a RT, que é a retribuição por titulação. Explicando para vocês aqui como que acontece a aceleração da promoção. No caso do magistério superior, se você completou, saiu do estágio probatório, você estava aqui no nível 1, 2 anos. No primeiro ano que você está aqui no nível 2, do A, você apresentar um título de mestre, você já é acelerado a sua promoção para o nível 1 aqui do B. Se você apresentar a titulação de doutor, você estava aqui, né, no nível 2 da classe A, você recebe a promoção acelerada para passar para o nível 1 do C. Olha só, como vai ter um aumento, né? Ó, você estava com um vencimento básico de 4.446, e aí você passaria como doutor, olha, para 5.488, ou como mestre para 4.940, tá? Então, dá um salto aqui a partir do estágio probatório. Para o cargo de professor titular livre do magistério superior, a dedicação exclusiva, né, a gente vê aqui que é um único valor, dedicação exclusiva 7.404,20, 40 horas 4.825,13, 20 horas 3.344, tá? Aí você fala, nossa, mas parece pouco a remuneração. Calma que nós vamos ver também que isso aqui vai se associar a RT, tá bom? Então, aqui, você pode ver que o professor da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, ele entra, mesmo sendo carreiras diferentes, ele entra com o mesmo vencimento básico. Olha só, dedicação exclusiva, 4.446,51, 20 horas, né? Aqui, ó, 2.236,29, 40 horas, 3.117,22. Mesma coisa aqui na questão da aceleração da promoção. Entrou no D1, 2 anos aqui, no terceiro ano aqui foi aprovado estágio probatório. Só que, no caso do EBTT, para passar para o próximo nível, que seria o nível 1 da classe D2, ele só precisa da titulação de especialista, tá? Ele ter feito uma pós-graduação lato sensu. E para passar para o D3, nível 1, ele apresenta a titulação de mestre ou doutor. Você vê que ele aqui, né, a lei ela associa, né, o mestre e o doutor na mesma classe, no mesmo nível aqui, 1 do D3. Já no magistério superior é diferente. Aqui no D2, que seria o B, é o mestre, e aqui no D3, que seria o C, é o doutor. Então tem esse diferencial aí. Tá? Mas você vê que o salário, também a remuneração, olha só, ela acompanha o mesmo valor do magistério superior. E no mesmo caso, o professor também titular livre do ensino básico, técnico e tecnológico, dedicação exclusiva, né? Vocês veem que é a mesma remuneração, 40 horas e 20 horas, tá? Falando a respeito o que é a RT, então, né? A RT, ela é um valor a mais que o servidor vai receber por uma titulação específica, então é retribuição por titulação. Tá? Também peguei valores aí de 1º de janeiro de 2017. Então, vamos lá. Lembra que a gente falou que o salário lá, o salário não, né? A gente fala em remuneração e vencimento quando a gente fala de servidor público. O servidor entrou ali na classe A, acabou de passar no concurso, né? Então, ele tem o salário base, lembra? De 4.446,51. Se ele tem um curso de aperfeiçoamento,
Curso de aperfeiçoamento é um curso com menos de 360 horas que não te deu o título de pós-graduação, tá? Um curso mais rápido. Você recebe 95,44. Se você tiver a titulação de especialização 171,79, o título de mestre você recebe 531,73 a mais. E se você já for doutor, logo no início que você já passa no concurso, você recebe aí a RT de 1.068,78. Mas olha que interessante, a partir do momento que você progride nessa carreira, esse valor ele vai aumentando. Pouco, mas ele vai sendo acrescentado aqui, né? Olha só, 2 anos aqui, 1.068,78, depois 1.073,40. Quando a gente fala de aceleração da promoção, lembra que você estava aqui no A, com a titulação de mestre você passa para o nível 1 do B, né? E com a titulação de doutor, você passa para o nível C1, né, de adjunto, com a RT aqui, olha, de doutor, tá? A questão, por que que não tem aqui, pessoal, do professor titular livre? Né, vamos ver aqui direitinho. Olha só. Está aqui, olha só. A retribuição, por que que não tem aquela planilha, né? Se eu queria perguntar a vocês, por que não tem? O professor titular ele não tem para aperfeiçoamento, especialização, mestrado, porque ele já entra doutor, obrigatoriamente, lembra? Então, ele vai receber por esse valor. Aqui, pessoal, nós estávamos falando da carreira de 20 horas, né? Esqueci de comentar que esse valor aqui, você fala, nossa, mas que pouquinho, né? 1.068 para doutorado, mas é da carreira de 20 horas, tá? Agora a gente olha a carreira de 40 horas, a RT para o magistério superior de 40 horas, então tem um valor a mais, olha só. Você entrou aqui como doutor, já é 1.091, e se for doutor, 2.580, e aí você tem a dedicação exclusiva, que também é um valor maior. Olha só, você entra como A aqui, com dedicação exclusiva como mestre, 2.140,15, se for já doutor, 5.123,90, tá? Somado aquele valor. Vamos supor então que você entrou aqui como doutor, então você tem aquele vencimento de 4.446,51 somado a RT de 5.123,90, tá? Que vai dar um salário aí, uma remuneração de 9.570,41. Passando os 3 anos, você pega e apresenta, né, a sua titulação aqui, após você já entrou como doutor, mas você precisa ser estável para você pedir a aceleração da promoção. Aí você já vai lá para o nível C, olha, para classe C, nível 1. E aí você já recebe a retribuição de titulação de 5.597,10, mais aquele vencimento, deixa eu achar aqui, aquele vencimento de, deixa eu só ver se está na dedicação exclusiva, aqui, ó, de dedicação exclusiva, de 5.488, tá? Então, vocês veem, aí já vai somar 10 mil, cerca de 11.200, mais ou menos, né? Não tem todas aquelas especialização, mestrado e doutorado para o titular livre, porque ele já entra como doutor, então ele tem aquela remuneração que a gente viu, né, inicial, e ela fica naquele valor de 7.404, né, de dedicação exclusiva, mais essa de dedicação exclusiva aqui de 11.491. Então, o salário do professor titular livre, logo inicialmente, né, ele já entra aí 11.490 mais 7.400, a gente tem aí em torno de quase 19 mil reais, que é a remuneração que entra o professor titular livre, tá bom? Para a questão do magistério do EBTT, mesma coisa, pessoal, olha só, 20 horas, o mesmo valor, tá? 40 horas também, o mesmo valor, e para o titular livre também, olha, 20 horas, né? Titular livre, 40 horas e com dedicação exclusiva. A diferença que nós temos aqui na questão da RT
Para o professor do EBTT, do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, é que nós temos aí o acréscimo do RSC, lembra? Que nós explicamos também no vídeo anterior, que é o reconhecimento de saberes e competências. Então, se você é especialista e tem aí a formação que você comprova no seu currículo, cursos, atuação, que te dá a somatória aí para conseguir o RSC1, você vai receber como mestre, né? E aí você tem aqui, olha, especialização, você tem especialização, mais o RSC2 você recebe como mestre. A graduação mais o RSC1 você vai receber como especialista. Opa, negritou tudo aqui, como especialização. Se você tem o mestrado e você tem a pontuação do RSC3, você vai receber como doutor, tá? Então, é uma boa oportunidade, né, para os servidores que entram aí, às vezes não tem a titulação, mas já tem um desenvolvimento de carreira, né, longo aí na sua jornada como professor, ele vai receber, olha só, ele entrou, por exemplo, ele entrou aqui, olha, ele recebe uma titulação de mestrado, ele entrou como mestre, né, D1. E o reconhecimento de saberes, o RC, pessoal, ele não tem assim, o servidor tem que estar estável para conseguir RC. Não, é independente do tempo que ele entrou. Por exemplo, ele entra como mestre, recebe uma RT de 240, como dedicação exclusiva, aí ele consegue apresentar, já logo que ele entra, ele consegue apresentar esse RSC3 aqui, olha só, o salto que vai dar RT, ele vai ganhar de 240 de RT, ele vai passar para 523. Então, é muito interessante tudo que o professor faz na sua carreira, atuação em congressos, organização de eventos, palestras, tudo isso conta como pontuação para ele no RSC. Bom, então, sobre os anexos, eu acho que era isso que eu queria estar passando para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda um e-mail aí, leis.educação@gmail.com, e nós vamos estar aí esclarecendo as suas dúvidas, tá bom? Então, até daqui a pouco no próximo vídeo que nós vamos estar resolvendo algumas questões de concurso. Até mais!